Nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Amém? Vamos repetir o versículo 1? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Quantos aqui estão felizes por estar na casa do Senhor, para adorá-lo e bendizer o santo nome dele? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, nós nos colocamos aqui mais uma vez, Pai, para te agradecer, para te engrandecer, Senhor Jesus, para dizer que dependemos de Ti, que precisamos da Tua presença, Senhor Jesus, que precisamos de Ti mais do que tudo, Pai. Santo Espírito de Deus, nos dá um culto de celebração abençoado, Senhor Jesus. Nos dá um culto de celebração, Pai, onde poderemos realmente nos alegrar diante de Ti, Pai. Que nós possamos, como igreja, despertar, Senhor Jesus. Que nós possamos, como igreja, derramar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Dizendo que só Tu és santo, que só Tu és grande, que Tu és o Rei dos reis, que Tu és o Senhor dos senhores. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós neste momento e inunda a Tua igreja com a Tua presença, inunda a Tua igreja com o fogo, Senhor Jesus, do Teu Espírito, inunda a Tua igreja com cânticos de alegria, Senhor. Santo Espírito de Deus, desperta em nosso coração verdadeiro e genuíno amor por Ti. É a nossa oração, dizendo que Te amamos e que dependemos de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Nós vamos cantar agora uma canção, que ela é uma canção profética. Amém? Quem está acordado aí, igreja? Não, tem gente dormindo. Quem está acordado aí, igreja? Glória a Deus. Essa música diz assim: sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, a força dos teus opressores não te alcançarão. Então nesse momento você vai virar para o seu irmão e vai profetizar sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Com palmas. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de Ti. Cairão diante de Ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de Ti. Cairão diante de Ti. Profetiza! Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. No seu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. No seu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. Aleluia! O nosso Deus só batalha para vencer, amém? Glória a Deus. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de Ti. Cairão diante de Ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos
cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no seu arraial, homens e vivas de júbilo. 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 Aleluia, Senhor. Glória a teu nome, Pai. Tu és santo, Deus. Aleluia. Aplauda Ele, igreja, que é santo, que é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais forte? Oh, aleluia. Porque Ele é o nosso cavaleiro. Ele é o nosso leão da tribo de Judá. Amém? O grupo de dança já se prepara para louvar ao Senhor. E nós iremos continuar exaltando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Vamos declarar que Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou as nossas cadeias e nos libertou. Amém? Aleluia. De Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, é a nossa força em tempos de fraqueza, é uma torre em tempos de guerra. Ó esperança, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, é a nossa força em tempos de fraqueza, é uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele vem, ele vem, o leão da tribo de Judá. Ele vem, o leão da tribo de Judá. Entre milhares, milhares e milhares, sim, Ele vem. Entre milhares, milhares e milhares, sim, Ele vem para reinar. Ele vem, o leão da tribo de Judá. Ele vem, o leão da tribo de Judá. Entre milhares, milhares e milhares, sim, Ele vem. Declare, entre milhares, milhares e milhares, sim, Ele vem para reinar. Aleluia! Glória a Deus! O grupo de dança, vamos receber. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Diante da tua glória, eu não posso ficar de pé.
tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória. Eu sou templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé para adorar a Deus. Enquanto nós vamos cantar, o grupo de homens e de mulheres já pode estar se posicionando. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, Grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição Tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. aquele que está feliz, Diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é Alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz.
Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos adorar o Senhor nesta noite, amém? Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou.
Aleluia. Glória a Deus. Se coloque em pé, igreja. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim para ele assim: Jesus o vencedor vive em você? E aí, qual foi a resposta? Amém? Aleluia. Jesus o vencedor vive em nós. E nós iremos cantar isso enquanto o grupo El Shaddai se prepara para estar louvando ao Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. As palmas. Vamos declarar que Jesus Cristo, o vencedor, vive em nós. Aleluia. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Declare: Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Por quê? Jesus o vencedor vive em mim. Aleluia, Jesus. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor Eu vive em mim. cantarei, eu cantarei, eu dançarei, Celebrarei a vitória do Senhor. não temerei. Por quê? Pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, eu dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei. Eu pelejar, Por quê? pois a vitória é do Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Declarar que Jesus Cristo o vencedor. Oh, aleluia. Jesus o vencedor vive em mim. Quero ouvir. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Oh, aleluia. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Eu cantarei, eu cantarei, Eu dançarei, Celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, Por quê? pois a vitória é do Senhor. é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vamos celebrar, Jesus venceu. Ele venceu a morte, venceu a cruz e ressuscitou.
Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Adore o Senhor, diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei Jesus. Aplauda Jesus. Nosso Rei da Glória, presente conosco nesta noite. Cumprimento o irmão. Paz seja contigo. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Por favor, irmãos, pode se assentar. Agradecemos a Deus. Mais um domingo, primeiro dia da semana, onde nos reunimos sempre para agradecer e também para pedir as bênçãos de Deus. Especialmente o último domingo de cada mês, nós dedicamos mais à celebração, ao agradecimento, né? Aquele sentimento de gratidão a Deus por todas as bênçãos, né? Tudo que Ele tem feito na nossa vida. E por estarmos vivos, né? Graças a Deus. Tem irmãos nos visitando? Tem pessoas nos visitando nesta noite? Vem buscar aqui um livrinho. Tem mais alguém? Aqui, o título: Qual o motivo da nossa existência? Pode chegar aqui. Deus te abençoe, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Mais uma aqui. Seja bem-vinda, é um prazer. Deus te abençoe, mais um. Seja bem-vindo, é um prazer te receber. Deus te abençoe. Em nome da igreja aqui, seja bem-vindo. Deus te abençoe, é um prazer. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Tem mais alguém? Olha, quase que ainda tem dois aqui. Foi reservado aqui, mas tem mais, né? Mas deu quase que deu certo aqui, né? E eu gostaria que toda a igreja desse um aplauso bem bonito, recebendo os nossos irmãos aqui, dando as boas-vindas. Amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria recebê-los. A igreja, o nosso coração estão de portas abertas para recebê-los sempre. E também os seus convidados. Amém? Glória a Deus. Uns recadinhos aqui muito importantes, né? Nós vamos assim, de evento em evento, né? E às vezes fala, mas é um tempo que gasta no culto. Mas ele é necessário, importante, porque a nossa igreja, ela não depende ou não está restrita só aqui, né? Esse local de culto. Nós temos eventos fora, como tivemos na FAP, né? No recinto lá da FAP, no dia 21, né? Sábado retrasado, e também tivemos quinta-feira passada um evento aqui do Grupo Missionário de Homens, e nós temos fora agora, né, na cidade de Botucatu, dia 11, nós vamos ter um simpósio de educação, onde reúne todas as nossas igrejas, né, do Distrito 6, que compreende 7 cidades, onde Ourinhos está inclusa. Este evento em Botucatu, dia 11, sábado, de manhã, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Quem participa? Professores, diretorias, alunos, né, da escola bíblica, que nós temos todos os domingos aqui de manhã, às 9 horas da manhã. É um treinamento para os professores que já estão, né, trabalhando, dando aula, e para novos professores. E nós estamos precisando muito, muito, muito de novos professores. Para crianças, para adolescentes, para jovens, para senhoras, para senhores, né? Nós temos classe para todas as idades, todas as faixas etárias aí, né? Então, nós precisamos. Então, é uma oportunidade, você que quer um ministério, você que quer estar envolvido na obra, fazendo alguma coisa para o reino de Deus, não só trabalhando para você, né, para as coisas de interesse terreno, material, mas nas coisas espirituais, porque, afinal de contas, elas são mais importantes, né? A inscrição
fica em R$25. Essa inscrição não é nossa, essa inscrição é da equipe de São Paulo que realiza. Eles vêm de São Paulo, vão em Botucatu e vão em todo o estado. E eles levam material, né, apostilas, tudo, e levam preletores. Então, é uma inscrição deles. Teria mais a condução. Então, a condução, está sendo feito um trabalho aqui na Escola Bíblica, que a cada domingo, uma classe doa alimentos, assim, pratos, para vender no final da escola, e a pessoa doa e outros compram, né? E eu mesmo dou e compro, né? Eu dou o dinheiro para alguém fazer, claro, né? Aí eu compro para levar para casa e não precisa fazer almoço, né? Nem sempre a coisinha só que ajuda, né? Então, e sobremesa, né? Hoje tinha aí bastante sobremesa. Nesse domingo próximo agora, domingo que vem, quem vai estar trazendo, doando os ingredientes, ou para alguém fazer, ou trazendo pronto, vai ser, a turma dos jovens e louvor. Será que vai sair alguma coisa? Vai, Luiz? Opa, está garantido aí, olha. Esse domingo, hoje, né, foi os homens. Surpreenderam, viu? Os homens surpreenderam. Passaram na padaria, compraram ali, trouxeram. Não, tinha alguma coisa pronta que fizeram em casa. Talvez a esposa, não sei. Hoje os homens estão, né? Estão muito aí na cozinha, de cozinheiro, Masterchef e por aí afora, né? Então, nesse próximo domingo, os jovens, adolescentes, né, e os do Ministério de Louvor, a moçada. Eu gostaria que vocês nos surpreendessem também, certo? E assim, né, vai cobrir a despesa de transporte, certo? Se sobrar, se entrar muito, cobre até a despesa de alimentação. Aí vai depender do empenho grande que vocês fizerem, tá certo? Amém? Então, agradecemos aí, né, toda a participação dos homens, das mulheres que já colaboraram, diaconato. Então, nós vamos ter a saída, vai ser de madrugada, é desafio mesmo, viu? Aqui no sábado, dia 11. Quem quiser fazer a inscrição precisa preencher uma ficha. A Juscelena, que é a coordenadora regional, porque esse é um evento regional que reúne, né, nós reunimos todas as igrejas da nossa região para ir lá para Botucatu e nos reunir lá com muitas outras igrejas nossas de outras cidades. E todos os anos nós temos ganhado como maior caravana de fora, né? A gente perdia para a igreja local, que está ali todo mundo ali, mais fácil. Mas o ano passado, em Avaré, nós ganhamos até da local. Nós ganhamos, em primeiro lugar, tudo, né? Isso tem sido uma alegria, uma honra para nós, porque a escola bíblica é algo que o nosso conselho valoriza demais. Nós também valorizamos muito, porque é a base da igreja, é o alicerce da igreja. É uma igreja que tem conhecimento, que estuda a palavra de Deus, é uma igreja que cresce firme, com alicerce, aquele alicerce que não desmorona diante de escândalos, diante de grandes vendavais, né? Diante de enchentes, que são as lutas, os problemas que a igreja enfrenta, que nós enfrentamos na nossa vida, na área física, material e espiritual. E se a nossa vida espiritual estiver bem alicerçada, nós vencemos em todas as áreas. Amém? Então está aí, né, o recadinho da Juscelena, para você fazer a inscrição, e também da Alessandra, que é a diretora local da igreja. Hoje ela e a Cimeia estão lá na 7ª igreja. Também nós queremos agradecer os irmãos que colaboraram com o encontro de quinta-feira do Grupo Missionário de Homens. O irmão Joaquim é o coordenador, né? Os irmãos aqui, acho que todos conhecem, sabe? Porque ele fica cercando lá, né? Nós tivemos 326 inscrições do trabalho do Grupo Missionário de Homens, e nós entendemos que foi, só daqui da igreja sede, foram 201 inscrições, só daqui,
trabalho do irmão Joaquim corpo a corpo, corpo a corpo. E os irmãos sabem que essa é a maior arma, né, maior propaganda, a maior divulgação que se pode fazer de um trabalho, de um negócio, de qualquer coisa. É o corpo a corpo, né? E o irmão Joaquim, ele trabalha mesmo, não tem preguiça, começa logo. No final do ano, ele já estava com quase tudo pronto. E algum tempo já depois, ele já começa a fazer as inscrições. Assim, os irmãos vão agendando, né? E ele não deixa esquecer, né? Todo culto ele está aí. Então, ele está agradecendo todos os irmãos que contribuíram, que fizeram inscrição, aqueles que também fizeram uma divulgação, né? Deram um apoio com divulgação no cartaz para o trabalho, as irmãs da cozinha que trabalham bastante, né? Mas que traz assim um benefício muito grande para o resultado do encontro. Nós agradecemos a todos que fizeram inscrição, muitos fizeram inscrição e alguns talvez não vieram, mas estavam colaborando. Eu não estou com o relatório aqui, já entregamos, né, na tesouraria, foi entregue com o irmão tenente, pastor Mário, irmão Joaquim, num total, entrou total bruto de mais de R$5.000, total bruto. Esse total bruto entrou os patrocínios que o irmão Joaquim conseguiu de R$2.000, entrou a cantina que deu mais de R$1.000, entrou a oferta que nós fazemos o sorteio, né, tirando os envelopes da oferta e fazendo o sorteio dos brindes, que muitos brindes nós tínhamos aí, que deu também, acho que se não deu 1.000, acho que raspou, né, mais ou menos, né, e a inscrição no total de mais de 5.000. Nós tivemos algumas despesas muito altas, né? Daí a gente trabalha com a cantina, com a oferta, com os patrocínios. Nós trouxemos uma banda, né, com uma dupla, né, juntos, uma parte eram de Sorocaba, outra parte de Angatuba, ali perto da região de Itapetininga. Tivemos uma despesa de mais de R$1.000, R$1.700, porque eles vieram de van, almoçaram, né, nós pagamos almoço para eles, ficou incluso tudo no total de R$1.700, porque o transporte fica caro. E também para o preletor, né, o pastor Ademir, que esteve conosco, também precisou, né, ficou para dormir, nós pagamos o hotel para ele, né, e também demos a oferta, e o total líquido de oferta para a igreja deu quase R$3.000. Amém? Então, foi maravilhoso, uma bênção completa, edificação da igreja, alegria, momentos maravilhosos de louvor, adoração, apresentações todas muito bonitas, né? A gente vê tudo muito bem ensaiado, muito bem preparado, e o irmão Joaquim está de parabéns, todos os irmãos que apresentaram, que adoraram a Deus aqui, os irmãos que vieram de fora foram bênçãos para nós, e nós estamos agradecendo a Deus, porque, né, a gente fica feliz quando as coisas vão tudo bem, dá tudo certinho, sem contratempo, né? Foi maravilhoso. Também agradecemos a Deus o evento dos 50 anos, 51 anos, né, este ano, lá no recinto da FAP, onde tivemos a presença do nosso presidente, que foi uma honra para nós. Isso é muito difícil acontecer, né? Mas nós temos a honra, a alegria de tê-lo como presidente, sendo que ele foi um dos fundadores, esteve aqui na abertura da igreja. E ele quis nos honrar, né? Vindo aqui agradecer a Deus também, porque há 51 anos atrás, Deus usou, junto com o missionário Marafon, que foi o que deu, né, que foi enviado como aquele que daria abertura na obra, e daqui, ele mesmo diz, foi uma escola onde ele pôde já em seguida, no mês seguinte, ou no ano seguinte, ir para Assis, e sozinho, ele iniciar um trabalho lá, que ainda abalou, né, foi ainda maior do que aqui, cidade maior também, mas foi um movimento extraordinário realizado na cidade de Assis. E eu quero falar para os irmãos o seguinte, que a presença do nosso presidente aqui, do pastor Mário, né, nos surpreendeu, me surpreendeu, né, porque ele me chamou para conversar. Antes de ir para a FAP, ele veio aqui ver a igreja,
Não sei se o Luiz estava aqui, a hora que ele veio, estava aberta a igreja. Ele andou tudo aqui na região, né, olhou tudo, foi onde a igreja iniciou, ali onde é um posto de gasolina, hoje ali na Cardoso Ribeiro. Olhou tudo aqui, ele falou assim para mim, eu estava olhando lá para ver um local para comprar aqui para a igreja, né? Aí eu vi um terreno ali na esquina, mas é pequeno, né, porque eu quero ajudar a igreja de Ourinhos, que eu nunca ajudei, né? E eu falei, tá chovendo na nossa horta, vai chover muito aqui na nossa horta, né? Isso espontaneamente, né, irmãos, é coisa de Deus mesmo, né? Que nós, desde que eu cheguei aqui, lembro que logo no começo a gente estendeu as mãos, aí começou a orar para Deus nos dar esta propriedade aí do lado, né? Que a gente sabia que eles queriam vender e que nós não tínhamos condição de comprar, né? E nem temos ainda de assumir um valor alto, que é uma propriedade aqui nesta região, né? Tão próximo aqui tão próximo aqui do centro. Aí, conversando, ele falou, falei, tem, nós temos ali, né, do lado e na frente que está à venda. Quanto que é ali na frente, que são 2 lotes? 600 mil. Ele, tudo isso? É caro as coisas aqui, hein? Falei, muito. Aqui tudo é difícil, né? Já dei umas, né, arrochada mais, né? E falei, tem do lado ali, que é o nosso interesse maior, né? Porque já está, né, ali muro com a igreja, que é o nosso sonho, né? Falei para ele. Então, ele falou, olha, eu vou ajudar. Então, irmãos, fique atento aí, né? Nós não vamos ganhar de mão beijada, não. Nós vamos ter que trabalhar, né? Ele falou, vai guardando dinheiro desde já. Falei, tá. Eu vou passar isso adiante. E quando já tiver caminhado, que a mulher já definir, porque está em projeto, no processo uso capião, né? Eles estão legalizando, porque a igreja também não compra nada que não esteja totalmente, que esteja registrado, tudo em ordem. Então, eu quero pedir para os irmãos, para nós orarmos ainda mais, né? Agora nós já estamos com meio caminho andado. Então, vamos orar, porque nós precisamos deste local. Precisamos trazer o ITQ para cá, precisamos fazer um salão de festa, né? Para a igreja não ser mais utilizada aqui, uma cozinha, né? Quem sabe embaixo um estacionamento, não sei, né? Aí depois, né? Mas a gente já vai começar também a idealizar um projeto, porque fechou, nós já vamos estar com o projeto já pronto, porque conhecemos o local, certo? Então, eu quero pedir a sua oração e prepare o seu bolso, tá? Porque aí nós vamos apelar. Vamos fazer eventos, vamos fazer festa, né? Vamos trabalhar. Amém? Então, se nós orarmos juntos, já agradecendo a Deus, tomando posse, Senhor, já é nosso, né? Está nas tuas mãos. Agora depende do Senhor, né? Para nos dar os meios, condições, da força, para nós fazermos a nossa parte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós temos muito que agradecer, né? Então, hoje é uma noite de gratidão, uma noite de celebração. E falando em gratidão e celebração, nós vamos consagrar as ofertas desta noite. O seu dízimo, a sua oferta, se você veio preparado, se você separou lá uma oferta, separou um dízimo, este é o momento de você estar consagrando a Deus. É um momento de adoração também, é um momento de gratidão, porque nós estamos dando, porque a palavra de Deus diz que ao dar nós recebemos. Estamos devolvendo o que Deus está nos dando, e Ele promete nos dar muito mais. Vamos ficar em pé e vamos fazer a oração? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, de todo poder, de toda honra, de toda glória, em nome de Jesus, nós elevamos a nossa voz junto ao trono da Tua graça, para Te agradecermos mais uma vez a bênção, o privilégio de estarmos aqui nesta noite, a vida, a saúde, todas as condições que o Senhor nos dá, para estarmos na Tua casa, louvando, adorando, bendizendo o Teu santo nome. E este momento nós queremos Te agradecer,
pelas bênçãos que o Senhor já tem nos dado financeiramente, porque temos uma oferta, temos um dízimo para consagrar ao Senhor. E a tua palavra diz que nós receberemos muitas vezes, multiplicadamente mais. A tua palavra diz que o ato de contribuir, de dizimar, é como o ato de plantar. E quanto mais plantamos, mais colhemos. E se não plantarmos, não vamos colher. Então, nós temos este momento como um momento de fé, um ato profético. Vamos plantar a nossa semente e esperar com alegria o momento da colheita. Consagramos cada dízimo e cada oferta no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Se você tem uma oferta, tem um dízimo, este é o momento de você estar consagrando a Deus. Façamos. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura na palavra de Deus, no Salmo de número 100. Salmo 100. As crianças já foram para o culto infantil? Se tiver ainda alguma criança, para ir participar do culto infantil. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Salmo 100. Esse todo mundo acha rapidinho, né? Então vamos ler. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através dela nesta noite, no nome de Jesus. Digam todos, fala Senhor, porque a tua igreja ouve. Amém. Por favor, irmãos, pode se assentar. Olha, nós temos pouco tempo, né? O nosso culto termina 9 horas, 9h05, né? Que às vezes é o tempo que nós passamos, pouquinho. Então eu quero pedir atenção, silêncio, né? Reverência. A reverência nós temos que ter sempre, desde que entramos na casa de Deus, nós temos que ter reverência. Não significa não conversar, não sorrir, né? Não ter alegria, mas tudo tem que ser feito
com reverência, né? A gente não pode extravasar, né? Não pode fofocar, não pode ficar comendo, porque a gente vem aqui com uma finalidade. Não pode ficar vendo celular, né, meninada? Ó, um alô aí para a turminha. Eu já conversei com o diácono, e quem estiver vendo o celular, fazendo joguinho, né, ali no celular, pode até falar que estava lendo a Bíblia. Então, qual que é a ordem? Pegar o celular e trazer aqui, tá? Vai pôr ali, e cada um vai ter que vir pegar comigo no final. Certo? O óculos não está aqui. Está aqui dentro, pior ainda. Então, né? Aí ela disse que sabia que eu estava brava quando eu olhava por baixo do óculos. Eu falei, bom, agora então não estou usando óculos, eu vou ser estou sempre brava então, né? Tá? Então, olha, mesmo que fosse muito tempo, se a gente vem para a casa de Deus sabendo o tempo que vai ficar, a gente tem que participar. Senão, é melhor não vir, né? Mas nós não queremos, principalmente jovens, adolescentes, juniores, né? Mais juniores e adolescentes, vocês venham para a casa de Deus, venham ser abençoados, venham ouvir a palavra de Deus. Então, só vir não vai trazer bênção nenhuma, porque não vai trazer nenhum aprendizado, né? E aí, isso precisa passar de um para o outro. Hoje, né, faltaram também, né, alguns, para que a gente aproveite este tempo, né, para dedicarmos a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Até agora nós demos, né, nós oferecemos louvor, adoração, né, glorificação, oferta. Tudo, essa primeira parte do culto, nós que damos. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. É dando que nós recebemos. Então, nós demos para quê, irmãos? Para nós recebermos. Não adianta nós queremos as bênçãos de Deus se nós não temos entendimento da palavra e não fazemos a nossa parte. Então, agora é o momento que Deus vai falar conosco. É o momento que a fé é gerada no nosso coração, ela é acrescentada, e é pela fé que nós recebemos as bênçãos, os milagres de Deus na nossa vida, para Deus abençoar o nosso futuro, para nos ajudar no ensinamento da palavra, plantarmos boas sementes, para termos um futuro próspero, um futuro abençoado, certo? Então, vamos para a palavra de Deus aqui, que fala sobre gratidão. Fala sobre celebração. Uma celebração é nós agradecermos a Deus, adorarmos a Deus, elogiarmos a Deus. O Salmo 37:4 também, o salmista, o profeta Davi, ele escreve assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Né? Em outras versões diz, deleita-te no Senhor, e Ele vai realizar os ideais, seus projetos, né? Aquilo que está no nosso coração, nossos sonhos. Então, nós queremos as bênçãos, queremos os sonhos realizados, nossos projetos realizados, mas nós não queremos agradar a Deus. Nós não queremos estar na presença de Deus para agradá-lo, para adorá-lo, mas, muitas vezes, só com a intenção de receber, né, de Deus nos abençoar. Então, é importante este conhecimento da palavra para que nós estejamos preparados para receber todas as sortes de bênçãos, porque Deus tem tudo. Qualquer bênção, qualquer milagre, qualquer coisa que nós precisamos, Deus tem, Deus pode. Né? Às vezes falamos, mas o problema não tem solução para o médico, para o advogado, né? Não tem solução. Perdi a esperança, né? Então, isso não existe para Deus, porque Deus, Ele é criador, né? Ele nos criou, Ele criou o mundo, o universo, Ele criou tudo. Ele criou a medicina, Deus criou tudo. Bom, se Deus criou tudo, por que Ele não pode criar a solução para o teu problema? Ele não pode curar a sua enfermidade, se Ele é o médico dos médicos, se Ele é o criador. Então,
depende de nós esta fé. Mas também, não é falar eu tenho fé, é buscar na palavra, porque o apóstolo Paulo diz que a fé vem através de ouvirmos a palavra de Deus. Então vamos ouvir, quanto mais ouvirmos, nós podemos ler, ouvir e estudar, né? Ouvir, por quê? Porque a leitura às vezes não traz a fé que nós precisamos, porque nem tudo que lemos compreendemos, mas na pregação nós compreendemos, no estudo da palavra de Deus nós compreendemos, e aí nós vamos crescendo na fé, e nós vamos ficando imbatíveis, né? Vem o problema, né? Não vamos dizer que nunca mais vamos ter problema, nunca mais vamos ficar doentes, não, mas nós vamos saber como enfrentar e vencer. Nós temos uma confiança, que nós temos um Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, não é? Então, nós temos que ter esta confiança para lutar contra o mal, tomar posse da bênção, declarar nossa vitória, não aceitar a má notícia, não aceitar a derrota, não abaixar a cabeça, não nos sentir derrotados, ficar desanimados e só falando da dor, só falando do sofrimento, só falando do problema. A palavra de Deus nos ensina a postura que nós temos que ter diante de inimigos, diante dos problemas, diante das dificuldades. E uma arma muito poderosa, se não for a mais, é a gratidão, a adoração a Deus. Um coração grato, agradecido, reconhecido. Quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos falando da grandeza de Deus. Quando testemunhamos as bênçãos, nós estamos falando do poder de Deus na nossa vida. Quando nós falamos que estamos agradecendo a Deus pelo emprego que Deus nos deu, pelo casamento, pela família, pelo filho que nasceu, pelo carro que foi comprado, pela casa que foi adquirida, e nós abrimos nossa boca para testemunhar, para fazer uma festa, uma celebração, por todos os tipos de bênção que Deus nos dá, né? Que às vezes nós recebemos e ficamos ali como se fosse normal. Eu mereço mesmo. Nós não merecemos nada. Então nós temos que agradecer, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Ele me abençoou. Se não fosse Ele, eu não teria esta bênção, eu não chegaria onde cheguei, eu não teria comprado, conquistado. É porque Deus é bom, Ele me ama, Ele tem misericórdia de mim, né, irmãos? Se não agradecermos, nós estamos dizendo que foi o nosso mérito. Aí Deus fala, então, continue com os seus méritos. Eu saio, né? Eu saio de ação. Então nós temos que sempre incluir Deus na nossa vida, que isso agrada a Deus. A gratidão faz Deus sorrir para nós. O elogio, que é o louvor, que é quando nós falamos, cantamos a majestade, a grandeza, a soberania, o poder de Deus na nossa vida. Aqui o salmista diz, celebrai com júbilo, com alegria, irmãos. Deus é grande, Deus é bom, Deus tem cuidado de nós, né? Deus faz maravilhas, e se nós crermos e confessarmos e aprendermos a ter palavras de vitória, se aprendermos a agradecer, nós teremos cada vez mais, Deus estará nos dando cada vez mais. É a nossa atitude de fé, né? Se eu falo, se eu louvo, se eu celebro, é porque eu estou grata, é porque eu creio, é porque existe uma confiança no meu coração. Ele diz, porque sabei que o Senhor é Deus. Nós estamos reconhecendo que Deus não é qualquer um, né? Que Deus é o Deus Todo-Poderoso, não tem ninguém igual a Deus, semelhante a Deus, né? Junto com Deus. Deus é soberano. Não há nada que Deus não possa fazer, não possa realizar. Deus só não vai fazer aquilo que é ruim para nós, né? O que amanhã Deus sabe que vai ser um desastre, vai ser uma desgraça, e às vezes nós não sabemos. Mas se a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus vai nos conduzindo. E quando há uma decepção, mas eu não esperava que fosse assim, diferente. Aí amanhã a gente fala, graças a Deus, porque se tivesse sido do meu jeito, hoje eu estaria perdido, estaria numa situação difícil. Mas, irmãos, Deus no comando é a garantia
de só alegria, de bênçãos, de vitória, né, de dar certo mesmo. Aqui o versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Nós às vezes entramos pedindo, clamando, não é? Nós entramos muitas vezes diante de Deus, na presença de Deus, só chorando, só reclamando. E aqui a palavra diz que nós temos que já entrar agradecendo. Nós já temos que entrar louvando, né? Bendizendo a Deus. Se em cada momento de oração que nós dedicamos a Deus, e chega aquele momento da leitura, da meditação, o momento da oração. Se nós gastarmos um tempo maior agradecendo, exaltando, louvando, falando das maravilhas de Deus, de tudo que Deus fez, citando versículos da palavra de Deus que traz bênçãos, incentivo, né, que fala do poder de Deus. Quando nós formos orar para pedir, Deus já nos abençoou, nós já estamos com o nosso coração, aí nós sentimos a presença de Deus, e tudo fica mais fácil. Por quê? Porque aí nós vamos pedir, mas nós já agradecemos, nós já cultuamos, nós adoramos a Deus, né? Nós já celebramos Deus, nós já agradecemos tudo que Ele nos deu, entendeu, irmãos? Muitas pessoas chegam e já pede, né? E é que nem o pai, que o filho só vem para pedir, né? Quando vem já sabe, né? Às vezes o filho está fora, nunca liga. Quando liga, já sei, está precisando de alguma coisa, né? Então, os pais não têm alegria quando o filho liga para saber como que está, né? Se está tudo bem, estou com saudades, né? Assim também é o nosso Pai Celestial. Ele tem prazer de nós estarmos na presença dEle para agradecer, para falar que Ele é bom, para falar de tudo que Ele já fez por nós, né, para celebrarmos. E vamos pedir, porque somos filhos de Deus aqui neste mundo e temos muitas necessidades, né, mas nós temos que ter um coração grato. Nós vemos na Bíblia muitas atitudes de ingratidão, né, como por exemplo, de Judas que traiu, né? Uma ingratidão de Pedro, que negou, só que Pedro se arrependeu, se reconciliou e teve uma postura totalmente diferente depois. Judas não, então ele morreu, se enforcou, se suicidou, né? A multidão que gritou lá, crucifica-o, quando Jesus tinha curado, né, aberto olhos, né, pessoas cegas, surdas, mudas, paralíticas, pessoas que morreram, ressuscitou, e muitos deles, ingratos, foi envolvido, né, na multidão, Maria vai com as outras, e gritaram, crucificam. Esqueceram de todos os benefícios. Por isso que aqui, esta palavra diz que é para nós não nos esquecermos de todos os benefícios que Deus fez na nossa vida, né? Para nós nos lembrarmos sempre, não deixar nunca que isso seja algo comum, corriqueiro, mas temos que estar sempre lembrando, o Senhor fez isso na minha vida, fez aquilo, há quantos anos, né? Nós estarmos lembrando do que Deus fez por nós, das maravilhas que Ele operou na nossa vida, na nossa casa. E vamos aprender a agradecer para que Deus acrescente, né? Ao dar, recebemos. Então, agradeça a Deus. Ofereça a Deus a sua gratidão. Celebre a Deus as suas vitórias. Às vezes a pessoa, ela tem uma conquista, e ela até agradece, mas depois ela começa a menosprezar, né? Aquela bênção que Deus deu, a casa, o carro, o casamento, né? Não era bem isso que eu queria, né? Eu quero um carro melhor, nós temos todo o direito de querer melhorar, mas nós não temos o direito de renegar as bênçãos que Deus já nos deu. Então, Senhor, te agradeço, né? Agora, se o Senhor quiser me dar um carro melhor, eu recebo, em nome de Jesus, né? Nunca menosprezar as bênçãos, as pessoas,
pessoas que nos ajudaram, que um dia nos auxiliaram, e a gente esquece, né? Faz de conta que nunca nem conheceu, que nunca recebeu nada. São atitudes e sentimentos que Deus desaprova, que Deus abomina. A gratidão, ela é a mãe de todas as virtudes. Ela é a mãe, ela é a melhor, ela é a mais importante, é a gratidão. A pessoa que sabe agradecer, que sabe reconhecer, né, a ajuda, né, o amor das pessoas, principalmente de Deus. Se nós aprendermos a ser gratos a Deus, nós vamos aprender também a ser gratos às pessoas, pelo mínimo que elas podem fazer por nós. Nós vamos saber agradecer e recompensar, né? Por quê? Porque é tão bom quando nós nos sentimos honrados, elogiados, quando alguém tem uma atitude de gratidão. Isso nós temos que também fazer para as pessoas, né? Aquilo que queremos para nós, que gostamos para nós, nós devemos desejar para o nosso irmão. E principalmente para Deus, que tem nos abençoado tanto. Então nós precisamos aprender a ter estes momentos de gratidão, de adoração. Vamos ver, para concluir aqui, só Colossenses. Aí Colossenses, Novo Testamento, mais para o final da Bíblia, assim, né? Não é um livro muito fácil de ser encontrado, mas você vai encontrar aí. Na minha Bíblia é página 1162. As Bíblias diferem, né? Que às vezes tem Bíblias que tem comentário, né? Aí fica mais, com mais páginas. Aí depois de Coríntios, né? Gálatas, Efésios, vem Filipenses, depois Colossenses. Capítulo 3, versículos do 15 em diante. Pronto? Vamos ler. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Então está aqui uma palavra de ensinamento do apóstolo Paulo, que também nos fala no livro de Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Amém, irmãos? Em tudo, até no problema. Porque se eu creio, se eu tenho fé, Deus vai transformar aquela situação. Vai transformar o mal em bênçãos. Deus vai abrir as portas. Deus está no comando, no controle. Deus está nos trazendo uma dificuldade para nos abençoar, para nos fortalecer, né? Para realizar um projeto, um sonho que muitas vezes nós não compreendemos. Então nós precisamos aprender a dar graças a Deus até nos momentos de dor, até nos momentos difíceis, porque isso toca o coração de Deus, isso agrada a Deus. Nós temos uma passagem dos 10 leprosos, né, muito conhecidas. Eram 10 leprosos que clamou de longe que não podiam se aproximar para que Jesus os curasse, os purificasse. E Jesus curou. Jesus atendeu a todos. Um só, quando percebeu que a lepra tinha desaparecido, voltou correndo, né, para alcançar Jesus. E se prostrou diante de Jesus para agradecer a cura, porque agora ele estava limpo, ele estava purificado daquela doença maldita que era a lepra.
que não, incurável na época, né? E Jesus olhou e falou, mas não eram 10? Cadê os 9? Só um voltou para agradecer? Sendo este um estrangeiro, não era nem do povo de Jesus, do povo de Israel, era de uma outra nação. Quer dizer, os 9 que eram do povo de Jesus, nem se lembraram. Foram lá mostrar para o sacerdote, pode voltar para casa, porque vocês estão realmente limpos. Mas o outro, antes de se mostrar ao sacerdote, porque ele estava vendo que toda a lepra tinha sumido do seu corpo, ele vai para Jesus primeiro. E Jesus dá outra bênção para aquele homem. Então, aquele que voltou para agradecer, foi duplamente abençoado. Jesus olha para ele e falou, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, ele tinha uma fé no coração. Ele creu que realmente foi Jesus que tinha o curado e que aquilo era definitivo, não precisava ir no sacerdote primeiro. Ele ia sim, porque do contrário não podia voltar para o convívio da família e da sociedade. Mas ele foi lá agradecer. E ele recebe a maior das bênçãos, a purificação da lepra da alma, que é o pecado. Ele foi perdoado dos seus pecados. Ele foi salvo por Jesus. Os outros ficaram só com a bênção terrena, a purificação da lepra do corpo. O corpo é passageiro, o espírito é eterno, a alma é eterna. E aquele homem agora, ele ia viver aqui, ia viver lá no mundo, sadio, ia voltar a ter uma vida normal, ia trabalhar, ia cuidar da sua vida, da sua família, mas ele ia para o céu quando ele morresse. Amém, irmãos? Tinha a sua salvação garantida. Então, toda atitude de gratidão gera mais bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, vamos aprender a adorar, louvar e glorificar a Deus em todas as bênçãos que Deus nos dá e nas provações também. Agradecer e dizer, Senhor, o Senhor está no comando. O Senhor vai tomar conta dessa situação que eu entrego nas tuas mãos agora. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos orar, né? Vamos colocar sua vida, sua família, né? Suas lutas. Você que está passando momentos de muita tribulação, de muitos problemas. Você que tem coisas que você não está conseguindo administrar, resolver. Os gigantes, né? as muralhas muito altas que você tem e que você não consegue caminhar, não consegue avançar. Vivemos num mundo difícil, né? Um mundo de obras malignas, de inveja, um mundo de muita violência, de muita maldade. Nós precisamos muito de Deus para vencermos, para não sermos atingidos, porque hoje existem as epidemias também, existe a fúria da natureza, as tragédias, né? Que nós temos contemplado e que já vimos aqui e que vai chegando, né? Sem que as pessoas esperam. Então nós precisamos muito de Deus, para que Deus que vê lá na frente, sabe tudo que vai acontecer, nos proteja, nos guarde e já nos prepare para nós enfrentarmos e vencermos todas essas adversidades. Receba Jesus no seu coração, entregue a sua vida para Jesus, faça uma confissão, recebendo Jesus, pedindo perdão dos seus pecados. Tenha Jesus como único e suficiente Salvador, ou seja, não é preciso mais ninguém. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Jesus é o único plano de Deus para salvar a humanidade, porque foi Ele que morreu na cruz, que deu a vida por nós. Ele é nosso sumo sacerdote. Ele que intercede a Deus por nós. Não tem um co-intercessor. Só Jesus. Ele é muito mais do que suficiente para interceder por nós. Ele não precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Precisamos de Jesus. Precisamos do Espírito Santo que Jesus enviou para estar conosco, para ser a luz dos nossos caminhos, para nos guiar. Nós precisamos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo.
Isso é totalmente suficiente para nós termos a salvação e para nós termos a bênção aqui, o sucesso, né? A bênção em todas as áreas. Então você vai colocar o seu pedido, a sua necessidade, a da sua família, neste momento de oração, porque nós viemos aqui para adorar a Deus, para agradecer, né? Para glorificar a Deus, cultuar a Deus, mas também para sermos abençoados e sermos um instrumento para abençoar a nossa família. Vamos ler o Salmo da família? O Salmo de número 128. Todos juntos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz diga a unção do Salmo 128 está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Coloque a sua vida, sua família no altar de Deus, no altar da oração. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, que nos fala que tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, crendo, nós receberemos. E nós cremos, estamos nos unindo agora nesta fé, que Jesus um dia veio trazer a este mundo e que pelo Espírito Santo está dentro do nosso coração. Esta fé que nos faz vencermos as lutas, as dificuldades, que nos faz vitoriosos, Senhor, e permita que em cada coração haja esta fé, haja esta confiança, para que cada um possa tomar posse das tuas bênçãos, das promessas, mas possam crer, Senhor, e já declarar a bênção, testemunhar pela fé, possam, Senhor, também serem canais para levar a bênção para outros membros da família, também para amigos, colegas, na escola, no trabalho, onde estiverem, que sejam este instrumento para abençoar as vidas, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos cada familiar aqui representado que está doente, que tem uma raiz de uma enfermidade maligna, muitos que já estão na UTI, já estão em fase final, Senhor, de uma enfermidade, pessoas que estão apavoradas, desesperadas com a doença, com os laudos médicos, mas em nome de Jesus agora, nós colocamos nas tuas mãos, para que a tua vontade santa, soberana, seja feita na vida de cada um, e que o Senhor possa estar preparando para a cura, para o milagre, ou então para poder, Senhor, estar contigo, reinando contigo eternamente. Nós colocamos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor visite a UTI, o hospital, visite as clínicas, as cadeias, os presídios, as casas de recuperação, onde estiver uma pessoa necessitada, que está sendo representada aqui, nós colocamos nas tuas mãos no teu altar, Senhor. Clamamos a ti também por todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo através da internet, no nosso programa. Que o Senhor alcance agora, entre em cada lar e leve uma bênção, opere um milagre, porque nós mandamos estas bênçãos agora, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus de perto e de longe, um Deus que está aqui, pode estar no lar,
pode estar em outra cidade, pode estar no hospital, pode estar lá no presídio, na cadeia. Nós cremos na tua presença, Senhor, porque tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós tomamos posse da bênção para nossa casa, para os filhos, para o esposo, para a esposa, para os irmãos. Nós abençoamos cada local de trabalho, Senhor. Nós abençoamos aqueles que têm seus negócios próprios, que as portas se abram, que haja prosperidade, que o mal seja repreendido, que o espírito de inveja, o espírito maligno que quer destruir, que quer levar as pessoas à miséria, espírito de pobreza, espírito de falência, nós expulsamos, nós repreendemos o espírito de vício, vício das drogas, vício da bebida, do cigarro, da jogatina, tudo que destrói, tudo que traz enfermidades, tudo que traz problemas na família, nós expulsamos em nome de Jesus. Obras mandadas para separar casais, destruir família, fechar a porta do negócio, do emprego, para levar as pessoas à depressão, à angústia, ao pânico. Em nome de Jesus, nós repreendemos para a tua glória, Senhor. Tomamos posse da bênção para a nossa vida, para a nossa família e para esta semana que vamos começar amanhã, uma semana de trabalho. Entregamos tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrar, agradecemos a presença de todos os irmãos que estão nos visitando nesta noite. E nos próximos domingos, enquanto estiver, nós vamos estar distribuindo esse livrinho aqui, tá? Qual o motivo da nossa existência? Muito importante, né, para as pessoas que ainda não sabem, né? E também nós temos um outro livrinho que fala sobre 8 passos para uma vida, alguma coisa assim, que nós podemos dar para quem trouxer o visitante domingo. Tá bom? Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém. O brado de vitória: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um abraço, irmãos. Uma semana de vitória para cada um, em nome de Jesus. Não falte domingo, num culto abençoado também, e traga visitantes. Está sendo distribuída uma